Olá, meus alunos do sexto B, tudo bem com vocês? Professor Renato para mais uma videoaula. Hoje nós vamos para estudo de coisas novas, portanto, pegando material para acompanhar com muito foco e muita atenção, ok? Então, vamos lá, vamos abrir nossos livros nas páginas 46, para que vocês possam acompanhar flexão de gênero, ok? Então, vamos lá, material em mãos, caderno, um lápis, uma caneta para fazer as anotações e o livro para que vocês possam também acompanhar. Então, vamos lá. Nós vamos iniciar nossa aula fazendo uma revisão do que nós estudamos no passado. Então, nós vimos o que era substantivo. Então, o que é um substantivo? É a classe de palavras que dá nome aos seres em geral. Então, tudo aquilo que nomeia os seres é chamado de substantivo. E nós vimos depois a classificação desses substantivos, como, por exemplo, a palavrinha amor. Então, nós temos aqui o nome de um sentimento. Então, nós temos um substantivo abstrato. Depois, nós temos Magali, que é o nome de uma pessoa em específico. Nós estamos individualizando alguém. É um nome próprio, então, substantivo próprio. Lembrando que deve ser escrito com letra inicial maiúscula. Depois eu tenho pedra, que é um substantivo comum e também primitivo. Por que primitivo? Porque ele não deriva de nenhuma palavra e ele nos permite formar novas palavras, como, por exemplo, pedregulho. Depois nós temos cachorro, que é um substantivo comum, que vai generalizar seres da mesma espécie. Depois, floricultura, um substantivo derivado, que ele vem da palavrinha flor. Guarda-chuva, que é um substantivo composto, porque é formado por mais de uma palavra. E alcateia, que é um substantivo que, mesmo no singular, vai nos representar um grupo de animais, que é o que nós chamamos de substantivo coletivo. Até aí, tranquilo? Então, vamos para o estudo de hoje. Os substantivos se flexionam. O que é flexionar, professor? Isso é, eles sofrem mudanças. Então, nós temos no nosso quadro de palavras da língua portuguesa, palavras que podem se flexionar, que são variáveis, e aquelas que não se flexionam, que são as invariáveis. O substantivo é uma palavra que se flexiona, que pode variar, que pode sofrer mudanças. Mas como que o substantivo pode se flexionar? Ele se flexiona em três aspectos. Na questão do gênero, o que é o gênero? Quando nós falamos em masculino e feminino. Ele vai se flexionar em número. O que é flexionar em número? Quando nós falamos singular e plural. E também se flexiona em grau, que é no aumentativo e diminutivo. Então, o substantivo se flexiona nesses três aspectos. Mas hoje nós vamos apenas deter no gênero do substantivo, ok? Mas o que vem a ser mesmo o gênero do substantivo? Quando nós falamos em masculino e feminino, certo? Então, vamos prestar atenção. Eu trouxe algumas imagens para que a gente possa fazer uma reflexão. Eu tenho aqui nessa foto um menino e uma menina, então masculino e feminino. Já nessa foto eu tenho o pianista, mas poderia ser a pianista. Aqui neste caso eu vou ter a criança. E nesse caso eu vou ter jacaré fêmea. Então, nós percebemos que não são iguais. No primeiro, eu tenho menino e menina. No outro, eu tenho o pianista e a pianista. No outro caso, já tenho a criança. E no último, jacaré fêmea. Então, são essas particularidades que nós vamos entender agora. Então, para iniciar o nosso estudo de gênero, nós vamos perceber que existem substantivos biformes. Então, guardem bem esse nome, tá? Substantivos biformes e substantivos uniformes. Sendo que substantivo uniforme se divide em três grupos, que são comum de dois,
sobrecomum e epicemos, ok? Então, nós temos substantivos biformes e substantivos uniformes, sendo que os uniformes vão se dividir em 3 grupos, comum de 2, sobrecomum e epicemos. Então, vamos lá. O que é um substantivo biforme? Como a própria palavra nos diz, bi significa 2 e forme, forma. Então, são substantivos de 2 formas. Substantivos biformes são aqueles que apresentam uma forma para o masculino e uma forma para o feminino. Ou seja, então, biforme, 2 formas, uma para o masculino e uma para o feminino. Como nós temos aqui o exemplo, o amigo, a amiga. Então, amigo para o masculino e amiga para o feminino. Mestre para o masculino e mestra para o feminino. Ok? Eu trouxe aqui mais 2 exemplos. Então, tenho o menino. Então, nós vamos perceber e retornando à nossa aula anterior. Nós estamos usando o artigo o artigo definido. Lembrando que sempre o artigo vem antes do substantivo e vai concordar com o substantivo. Então, se eu tenho menino, eu usei o o. E para formar o feminino, nós vamos trocar o o pelo a. O que nós vamos perceber? Que esse menin, que é o nosso radical, ele se manteve. Nós só trocamos o finalzinho. O para o masculino e a para o feminino. Então, nesse caso, nós temos 2 formas. Menino para o masculino e menina para o feminino. Então, é um substantivo biforme. Agora, o cantor, também masculino, olha o artigo o. E a cantora. Neste caso, nós mantivemos o radical, que é o próprio cantor, e apenas adicionamos o a no finalzinho para formar o feminino. Então, cantor para o masculino e cantora para o feminino. Então, substantivos biformes. E agora essa tabela que nós temos. Alguns substantivos apresentam uma palavra para denominar o masculino e outra para o feminino. Então, anteriormente, nós vimos o quê? Que nós mantivemos o radical e só trabalhamos com o finalzinho, colocando um o, colocando o a, para formar masculino ou feminino. E já neste caso, nós temos palavras diferentes, como é o caso de homem, mulher, pai e mãe. Ok? E os demais que estão na tabela, que nós não vamos fazer a leitura de todos. E aqui só para exemplificar. Então, na ilustração, de um lado eu tenho o masculino, que é o boi ou touro, e do outro o feminino, que é a vaca, galo e galinha, cão e cadela. Então, todos aqui são substantivos biformes, porque apresentam 2 formas, uma para o masculino e uma para o feminino. Até aí entendido? Então, vamos lá. Agora nós vamos falar do substantivo uniforme. Uni significa um e forme, forma. Então, forma única, uma forma apenas, ok? Os substantivos uniformes, eles vão se dividir em 3 grupos, como nós vimos. Comum de 2, sobrecomum e epiceno. O primeiro que nós vamos estudar, então, são os substantivos uniformes comum de 2, que são aqueles que apresentam uma única forma para o masculino e para o feminino. Então, professor, e agora? Como que eu vou saber se é masculino ou se é feminino? Se tem uma forma única. Então, quando nós falarmos de substantivo uniforme comum de 2, para fazer o masculino e o feminino, nós vamos ter que colocar palavrinhas, ok? Como é o caso aqui do nosso exemplo. Ele é um artista. E no outro caso, ela é uma artista. Então, nesse caso, nós utilizamos o pronome que foi ele ou ela e o artigo indefinido, um e uma. E nos exemplos abaixo, nós estamos trabalhando apenas com o artigo, o artista e a artista. Entenderam? Então, por exemplo, se eu quero falar de jornalista,
mas eu não sei se é ele ou se é ela. Eu não sei se é masculino e se é feminino. Então, eu preciso de palavras que me mostrem. Então, eu posso dizer aquele jornalista ou aquela jornalista. Então, aí eu tenho a definição, se é masculino ou se é feminino. Se eu vou falar de dentista, esse dentista e essa dentista. Então, nós vamos precisar, para os substantivos comum de dois, palavras que nos mostrem se é masculino ou se é feminino, porque eles apresentam uma forma única. Ok até aí? Agora, um outro exemplo para nós fixarmos. Artista. Então, ele tem uma forma única. Eu não sei se é ele ou se é ela. Eu vou precisar de palavrinhas. Então, eu vou colocar o artista, o artigo me mostrando que é masculino. E a, também artigo, me mostrando se é feminino. Agora nós vamos trabalhar com o substantivo uniforme, forma única, sobrecomuns. São substantivos de um só gênero. Então, o que acontece neste caso? A criança é um menino do terceiro ano. A criança é uma menina do terceiro ano. Como nós vimos anterior, no comum de dois, nós colocamos palavrinhas que mostravam se era masculino ou se era feminino. Nesse caso do sobrecomum, nós não vamos colocar nenhuma palavra. Nós vamos ter que analisar o contexto. O que é o contexto? Onde esta frase está inserida para saber se é masculino ou feminino. Como nesse caso, a criança é um menino do terceiro ano. Então, aqui nós tivemos uma explicação. Um menino, porque a criança tanto pode ser usado para o feminino quanto para o masculino, ok? Então, aqui nós temos duas crianças. Então, a criança pode ser ele menino ou a criança ela menina. Então, para saber se é masculino e feminino, a criança está usando um short azul, uma camiseta vermelha e seu cabelo é curto e castanho. E já no caso, a criança está usando sapatilha vermelha, cabelo comprido, com tranças. Aí sim eu vou saber se é masculino ou feminino. Eu vou precisar de um contexto. E os epicenos? Quem são os epicenos? São aqueles que nomeiam certos animais de ambos os sexos. Então, aqui nós vamos relacionar os epicenos aos animais. E para identificar o gênero, nós vamos precisar das palavrinhas macho e fêmea, ok? Então, nós vimos lá atrás que alguns animais são biformes, que é o caso de boi e vaca, cão, cadela, gato e gata. Mas, em alguns casos, nós vamos precisar da palavrinha macho e fêmea para dizer se é masculino e feminino. Então, nesse caso, são os chamados substantivos epicenos, pois eles têm uma forma única e precisam de palavras macho e fêmea para dizer o gênero, que é o caso encontrar uma borboleta macho ou encontrar o macho da borboleta. Então, nós usamos a palavra macho para dizer que é masculino. E aqui embaixo, a fêmea do jacaré foi encontrada, ou o jacaré fêmea foi encontrado. E outros exemplos aqui na nossa tabelinha que também vão seguir esta lógica, usando macho e fêmea para dizer se é masculino e feminino. E aqui um exemplo: baleia. Então, para dizer se é macho ou fêmea, se é masculino e feminino, né? Então, baleia macho ou macho da baleia. E baleia fêmea ou a fêmea da baleia. Certo até aí? Então, vamos lá. E agora nós vamos fazer essa análise. Alguns substantivos mudam o significado com a mudança do gênero, ou seja, no masculino tem um significado e no feminino tem um outro, que é o caso da palavra capital. Se eu tenho a palavra capital sozinha, eu não vou saber. Agora, se eu coloco o capital, eu coloquei o artigo. Então, o que eu tenho?
o artigo o que é masculino. Então, vai ser o capital se referindo a bens, a uma parte financeira. Eu usei o capital para abrir um comércio, ou seja, eu usei uma parte financeira que eu tinha, meu dinheiro, para abrir o meu comércio. Agora, quando eu falo a capital, eu estou me referindo à cidade principal de um estado. Então, a capital de São Paulo é São Paulo. No caso de cabeça, o cabeça no masculino, estou querendo dizer o líder. O cabeça do grupo agitou a nossa festa. Ou seja, o líder do grupo agitou a nossa festa. Agora, quando nós passamos para o feminino, passa a ser o quê? A cabeça, parte do corpo. Então, aqui nós vamos ter mudança de sentido a partir do momento que nós mudamos o gênero. E nós temos uma tabelinha no livro de vocês que traz alguns substantivos. Então, nós temos aqui substantivos que mudam de sentido quando mudam de gênero. Há substantivos que mudam de sentido quando usados no masculino ou no feminino. E aqui vários exemplos, como nós já vimos o cabeça, a cabeça, o capital e a capital. E vamos prestar bastante atenção quando nós falarmos de grama, ok? Então, sempre que nós usarmos o grama como unidade de medida de massa, sempre será no masculino. E muitas pessoas usam de forma errada. Então, se eu for ao mercado e quiser comprar presunto, eu vou pedir 200 gramas de presunto. Parece estranho, mas é o correto. Eu quero comprar carne. Por favor, eu quero 500 gramas de carne moída, certo? Porque nós estamos falando de unidade de medida de massa. Quando nós falamos no feminino, a grama, nós estamos falando daquela vegetação rasteira que tem no quintal. A grama do meu jardim está muito alta, eu preciso cortar. A grama do jardim está bastante verde, eu pisei na grama. Entenderam? Então, nós precisamos prestar muita atenção na utilização desses casos, quando o masculino representa uma coisa e o feminino representa outra. Até aí, tudo bem? Então, vamos lá? Então, uma revisão de tudo que nós estudamos hoje. Então, substantivos é a classe de palavras que dá nome aos seres em geral. Os substantivos se flexionam. O que é se flexionar? Eles mudam, eles variam. E como que eles se flexionam? Em gênero, número e grau. O que é flexão de gênero? Quando nós falamos de masculino e feminino. E aí nós vimos que na flexão de gênero nós temos dois tipos de substantivos. Os substantivos biformes, que são aqueles que apresentam duas formas. E substantivos uniformes, aqueles que apresentam uma forma única. Uniformes, uma forma, como nós vimos. E eles se dividem em três grupos, que são quem? Comum de dois, sobrecomuns e epicentros. Então, tudo isso foi o que nós estudamos até agora. Aí nós temos substantivos biformes, uma forma para o masculino e uma forma para o feminino. Então, como nós vimos, menino e menina. Aqui nesse caso, eu apenas troquei o finalzinho, mantive o radical e só troquei o O pelo A. Então, nós temos duas formas, uma para o masculino e uma para o feminino. E há outros que podem ter formas diferentes, como é o caso de boi, vaca, pai e mãe, ok? Já o substantivo uniforme é aquele que tem uma forma única. E ele vai se dividir em comum de dois. O que é o substantivo uniforme comum de dois? Forma única. E nós vamos mudar o gênero com uma palavrinha, que é o caso de pianista, que eu usei o artigo o para dizer se é masculino e artigo a para dizer se é feminino. Poderia usar outras palavrinhas. Este pianista, esta pianista, um pianista, uma pianista. Então, o comum de dois, ele tem uma forma única e nós vamos precisar de palavrinhas
para mostrar se é masculino ou se é feminino. Já o sobrecomum, ele tem uma forma única, um só gênero. E para saber se é masculino ou se é feminino, nós vamos precisar de analisar o contexto. A vítima era uma senhora de 30 e poucos, de 50 e poucos anos. Então, a vítima era uma senhora. Então, aí eu sei que é feminino. A vítima é um rapaz de 22 anos. Então, aqui, a vítima, um rapaz. Eu sei que é masculino. Então, vou precisar do contexto para saber se é masculino e feminino, porque o substantivo sobrecomum só tem uma forma. Não há nenhuma palavrinha anterior dele que vai mudar, como foi o caso do comum de dois. E os epicenos, é aqueles que se referem aos animais. E para saber se é masculino ou feminino, sempre vou ter que acrescentar macho ou fêmea, como nós vimos, jacaré macho ou macho do jacaré, e a jacaré fêmea ou a fêmea do jacaré. Até aí tudo bem? E depois nós vimos que alguns substantivos, mudando o gênero, muda o sentido. Então, o que nós vimos? O cabeça, que significa líder, e a cabeça, que significa parte do corpo. O caixa, que seria o funcionário. O caixa do mercado me atendeu muito bem. E a caixa, que é o objeto. Coloque o seu material na caixa. O grama, que é a unidade de medida de massa, quero 200 gramas de mussarela. E a grama, que é a vegetação rasteira. Ok? Então, esse foi o nosso estudo de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Caso haja dúvidas, vocês vão anotar para me perguntar depois, tá certo? E aqui fica uma reflexão. Estudar é uma porta aberta para o próprio crescimento e evolução. Então, vamos estudar bastante, vamos crescer intelectualmente e vamos evoluir. E vocês serão excelentes alunos, tá certo? Agora ficam os exercícios das páginas 46 a 50. Um grande abraço do professor Renato e até a nossa próxima videoaula. Um abraço e tchau, pessoal!